Obrigado. Olá, meu nome é Paulo Andricones, sou orador espírita, né? E no dia de hoje eu vou falar sobre Allan Kardec. É interessante falar sobre Kardec porque muitos têm uma visão até errada de Kardec, né? Então a gente tem que entender que Kardec foi criança, foi bebê, ele teve uma vida normal, não era espírita. Vou contar a historinha dele, mas antecipando, ele se tornou espírita com 50 anos de idade, né? Mas ele nasceu na cidade de Lyon, na França. Era uma pessoa assim bastante interessada e inteligente. Ele estudou com o Pestalozzi na época. Esse Pestalozzi, ele tinha um método diferente de ensino. Hoje, podemos dizer que não é tão diferente assim, porque a gente consegue ver em vários lugares a aplicação da metodologia deles. Mas a metodologia do Pestalozzi era aquela de você aprender a aprender. O que seria aprender a aprender? É você questionar as coisas. Então, na época, principalmente quem tem um pouco mais de idade sabe, né, que na época a aula era expositiva. Então, o professor vinha, falava tudo que era o conteúdo da matéria e você praticamente não podia questionar. Você tinha que aceitar o que era falado e ponto final. E o Pestalozzi, ele tinha um método diferente, que era aquele método de você não aceitar qualquer coisa se você não entender. Então, de você questionar, de você interagir na aula. E isso é, despertou no Kardec uma nova forma de trabalho, né? Tanto é que eu vou falar que ele escreveu um livro com 18 anos, o Kardec. E ele escreveu vários livros sobre assuntos diversos, sobre astronomia, anatomia, gramática francesa. Então, o Kardec a gente pode dizer assim, que era aquela pessoa dedicada, estudiosa, inteligente, né? E caridosa também, porque ele acabava dando aula gratuitas aos mais necessitados, né? Isso tudo aparece no livro Obras Póstumas, né? Kardec, essa é a bibliografia principal, mas temos até um filme na Netflix que fala também da historinha de Kardec. E aí, o que aconteceu? A gente pode falar de Kardec. Ele teve uma vida normal, ele estudou numa escola diferenciada. Isso é parte do plano espiritual que colocou Kardec para ser bem preparado aqui. Os pais dele colocaram ele numa escola, a escola era na Suíça, né? Ele era francês, mas ele estudou na Suíça com o Pestalozzi, que tinha um diferencial. E o diferencial do Pestalozzi era justamente não aceitar aquele sermão sem conteúdo. Sabe quando a pessoa fala, 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 e depois você fala assim, nossa, mas o que ele queria dizer? Porque falou muito, mas não tem sentido. Então, era aquela questão. Falar pouco, mas ser mais eficaz, trabalhar bem a parte de entendimento, de passar a informação. E ele escreveu o primeiro livro com 18 anos. Aí ele teve uma vida, ele se casou, ele trabalhava. No filme que tem na Netflix mostra que ele era um professor, teve alguns conflitos com outras religiões, né? Mas o conflito foi justamente por aquela questão de caridade, de fazer a caridade sem esperar muito, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, Kardec é cristão. Ele escreveu um livro que é o Evangelho de
segundo o Espiritismo, né? O Evangelho justamente são as palavras de Jesus. Ele estudava muito a maneira como a gente tinha que tratar o nosso semelhante. E é importante que quando a gente fala que Kardec ele era uma pessoa normal, era uma pessoa normal muito inteligente, aplicada e também gostava de fazer a caridade. Quando ele tinha 50 anos, foi no ano de 1855, ele nasceu no ano de 1804, então ele tinha 50 anos, foi o primeiro contato que ele teve com o espiritismo. Então, na época, existiam as mesas girantes, né? E é importante a gente frisar que por que não existem mais hoje, né? Hoje em dia a gente não vê mais essas mesas girantes. É porque o plano espiritual faz o que precisa ser feito na época certa. Então Kardec foi chamado primeiramente para desmentir aquele fenômeno que estava ocorrendo. Então era para ele provar que aquilo era uma farsa e que não existia. E ele começou a estudar de uma forma mais profunda e ele se convenceu que existia uma vida inteligente, conversando com ele através de perguntas e respostas. Então era um método bem mais complicado, né? Porque imagina só você tentar conversar e a resposta vem através de batidas, através de solavancos, mas mesmo assim ele percebeu que existia uma vida inteligente ali respondendo para ele, porque ele fazia algumas perguntas e ele falou assim, não, mas não é possível, as respostas estão exatas, são coisas assim muito diferentes. Kardec era um cientista também, né, um cientista, um filósofo, um religioso, que é o tríplice aspecto do espiritismo. E aí o que aconteceu? Kardec, a partir do momento que ele entendeu que existia uma vida, um ser inteligente conversando com ele, ele se dedicou ao espiritismo. E nessa dedicação que ele fez ao espiritismo, ele tinha uma vida anterior. Então ele falou assim, se eu usar o mesmo nome agora, eu tenho obras de gramática, de astronomia, daí vai misturar tudo. Então eu vou usar um outro pseudônimo. Vou usar o pseudônimo de Allan Kardec. O nome dele, desculpem o meu francês, mas era Léon Hippolyte de Nazard de Rivail, né? O francês não é meu forte. Mas ele passou, a partir do momento que ele começou a se dedicar ao espiritismo, o pseudônimo de Allan Kardec. E aí começou toda uma nova doutrina. Quando nós falamos de doutrina, é importante a gente entender a doutrina espírita. Doutrina é um conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Então é interessante que fala assim, se você acredita em espírito, você é espírita? Não, você é espiritualista. O Kardec definiu a doutrina dele como espírita, né? Então, para você ser espírita, lógico, você tem que acreditar em espírito, mas existem outras religiões que acreditam em espírito também, que não seguem a doutrina de Kardec. O que seria essa doutrina? Existem outras religiões, por exemplo, que acreditam na reencarnação, mas acreditam que você possa vir numa outra vida, né? A nascer como um gato, um cachorro, a ter uma nova vida. E Kardec, na sua doutrina, ele acredita na reencarnação, mas não é só a reencarnação. O progresso é uma coisa que também faz parte da doutrina. Então, você sempre vai estar um pouco melhor do que você era antes. Hoje você fala assim, eu tenho muitos defeitos, você tinha mais. Então, você está melhor do que era antes. E a tendência é a gente ir melhorando cada vez mais até chegar num mundo melhor. Um mundo melhor é o assunto para outro dia, né? Outra palestra, mas só dando um adiantamento,
quando num mundo melhor, todos os espíritos ou todas as pessoas são boas. Então, um pensamento errado que você tiver é um crime. Imagine a gente, né? Eu estou falando por mim, mas é tipo assim, todo mundo quer ir para um mundo melhor, eu também quero, mas já pensou, você chega lá com os defeitos que nós temos, às vezes de ficar nervoso com alguma coisa, de ter inveja de alguma coisa, qualquer defeito, cada um sabe os seus defeitos, mas você chegar com os defeitos lá, num lugar que ninguém tem defeito, todo mundo é bom, quer dizer, você vai se sentir envergonhado e vai falar assim, nossa, eu não estou pronto para estar aqui. E daí você vai querer voltar. A história de voltar tem um livro muito bom do Francisco Xavier, né? Que é o livro Renúncia, onde por amor uma moça tenta voltar para a Terra e ela é avisada, fala, olha, você não precisa voltar, você já passou por isso, mas se você for para a Terra, você vai estar sujeita a tudo de mal que tem ali, é tipo os pensamentos ruins, a inveja, então você não precisa. E ela insistiu em vir e foi um caso excepcional, porque a maioria não teria permissão, só em missões mesmo, porque é uma coisa que você não precisa passar por aquilo e você vai ser muito influenciado. Depois você vai ter que se cuidar para poder voltar. Mas vamos continuar falando de Kardec. A partir do momento que ele se dedicou ao espiritismo, ele escreveu vários livros. Dentro dos livros, nós temos 5 que são chamados o Pentateuco Espírita, né? E olha só, o primeiro livro que ele escreveu foi o Livro dos Espíritos, isso em 1857. O Livro dos Espíritos, ele tem 1018 perguntas e respostas. Tem alguns livros que tem 1017, mas é tipo assim, foi uma pergunta que ele fez, eu acho que é a 1011, que aí ele perguntou e depois falou assim, aí e se acontecer isso? Então, alguns consideraram como duas perguntas em uma só e um consideraram em uma. Mas isso não tira nada da obra. Se a gente falar 1017, 1018, pouco importa. O conteúdo que é importante. E eu, pessoalmente, acho que é o livro mais fácil que tem para a gente ler. Eu já li várias vezes o Livro dos Espíritos. E por que eu digo mais fácil? Porque quando você lê um romance, você tem que começar e terminar. Se você ficar um tempo sem ler, você vai esquecer o que estava acontecendo, daí você perde. É como uma novela, né? Que você fica lendo. No Livro dos Espíritos, são perguntas e respostas. Então, eu posso ler 3 perguntas aqui e quando eu for continuar, por exemplo, se eu tiver que viajar e voltar depois, eu vou continuar na quarta, não vai comprometer aquelas primeiras perguntas que eu já tinha estudado. Então, foi o primeiro livro. É um livro super interessante. Ele fala sobre espíritos, fala sobre Deus, fala sobre leis morais, que são 10 leis morais, fala de gozos e penas presentes e futuros. Então, é um livro sensacional que foi escrito. Ele teve muito cuidado ao escrever o livro, ele viu as respostas, questionou, viu se vinha de várias fontes a mesma resposta para poder colocar. Então, foi um livro feito com muita responsabilidade. O Kardec mesmo, ele fala sobre isso. Ele teve todos os cuidados possíveis para escrever esse livro. O segundo livro do Pentateuco é o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, ele fala justamente sobre a forma que a gente tem para se comunicar com os espíritos. Então, existem várias formas, tem aquele que enxerga, tem aquele que psicografa, tem aquele que só ouve. Então, tem várias formas da gente conversar. E nesse livro dos médiuns, ele é um livro totalmente feito sobre esse assunto, sobre o intercâmbio entre aqueles que estão encarnados e desencarnados. E no livro mesmo aparece uma história que é bem interessante, que ela fala, olha, imagina que familiares amados seus saem num navio para ir em algum lugar
sabendo que teve uma tempestade e o navio se perdeu. Aí você fala, nossa, eu acho que devem ter todos desencarnado, né? E de repente vem alguém e fala, não, eles não morreram, eles estão numa ilha. Só que é difícil de se comunicar. E aí entra na situação, como que vai se comunicar com eles? No livro dos médiuns, a gente fala bastante sobre isso. Fala sobre a comunicação do mundo espiritual com o mundo material que a gente tem. Depois desses livros, em 1864, Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, o Evangelho, para a gente ter uma ideia, antes existiam centenas de evangelhos. Aí a igreja, ela falou assim, olha, tem muito evangelho, a gente vai querer só 4. Então, não falaram 4 exatamente, né? Nós vamos diminuir esses evangelhos. Então, tem só os evangelhos que a gente conhece, que é o evangelho de Lucas, Mateus, Pedro. Nossa, essa parte eu tinha que estudar melhor. São 4 evangelhos que a gente tem considerado como evangelhos corretos. Mas existem outros evangelhos. Tem um livro espírita que fala sobre o Evangelho de Maria Madalena, um livro excelente também, que, que fala do Evangelho, que seria o que a Maria de Madalena lembrava de Jesus. E outros também que são considerados apócrifos, né, que não condizem com aquilo que está na igreja. Mas o principal é a gente saber que quando Kardec escreveu o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele queria falar também sobre os ensinamentos de Jesus. Então, ele pegou os ensinamentos de Jesus e comentou esses ensinamentos. Então, isso que é interessante, porque Jesus falava sobre parábolas, né? E isso, só aí a gente vê a grandiosidade de Jesus, né? É interessante a gente ver que quando a gente começa a questionar Jesus e tentar entender, e eu falo isso, questionar, porque quando a gente é devoto a Jesus, nós somos cristãos, o que acontece? A tendência é escutar e falar assim, se Jesus disse, então tá certo. Agora, imagina um ateu, uma pessoa que seja de uma outra religião, ele vai ver Jesus e vai querer questionar aquilo que está sendo falado. Só que não vai conseguir, porque é interessante que se a gente pegar os ensinamentos de Jesus, eu pergunto para vocês, quando foi que Jesus falou assim, você está certo ou você está errado? Ou falou assim, é desse jeito que tem que fazer. Jesus, o que ele fazia? Você vinha com uma pergunta para ele, ele respondia para você através de uma parábola. E aí você saía pensando, nossa, eu perguntei uma coisa, mas ele me contou uma historinha. E depois você vai refletindo sobre essa historinha e você mesmo chega na conclusão. Lembra que eu estava falando do Pestalozzi lá? Lógico que Jesus está muito acima, mas olha só, é um ensinamento, uma forma de ensinar naquela época ainda que é tipo assim, é o mestre dos mestres, né? A gente nem chegou ao estágio dele ainda, a gente estuda, mas não chegou. Depois desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho segundo o Espiritismo são os ensinamentos de Jesus, comentados, tá? Aí foi escrito o livro Céu e Inferno, em 1865. É um livro interessante que ele vai focar em combater aquela história de que depois que você desencarna, ou você vai para o céu ou vai para o inferno, e isso é uma coisa eterna. Não é assim. O livro é um livro inteiro para comentar sobre isso, comentar sobre como funciona. Nós temos um umbral, que seria o purgatório considerado pela igreja, mas é um livro onde mostra para nós que a gente vai evoluir. Se a gente errar, a gente tem que acertar aquilo que errou. Mas isso não chega a ser uma punição.
você vai ter que resgatar. Você fez alguma coisa errada, você vai ter que resgatar. Mas você vai ter a oportunidade. É interessante que quando a gente pega a Bíblia, por exemplo, a gente vai ter os ensinamentos de Moisés, e Moisés, ele era mais, assim, durão, né? Ele falava que se você errar, você vai para o inferno, não tem como voltar. Jesus já nos ensinou o perdão. Então, Jesus, nas suas histórias, ele fala com prostitutas, com bandidos, e sempre fala, olha, vai, não peque mais, você está perdoado, mas começa a melhorar a partir de agora. Então, é uma outra forma de ensinar. Jesus teve uma forma bem diferente. E quando a gente fala do céu ou inferno, Jesus mostra que todo mundo tem o perdão. Então, nesse livro, O Céu e o Inferno, ele vai falar bastante sobre esse assunto e depois ele tem entrevistas também com espíritos que tiveram uma boa vida, espíritos endurecidos, espíritos que têm uma condição intermediária, a, a, aqueles espíritos que se suicidaram, o que eles passam depois de sair do plano material e passar para o plano espiritual. Então, é outro livro muito interessante. E, por fim, ele fala, tem outro livro que é o livro Gênese. Esse livro vai falar de planetas, é um livro, teve uma palestra, teve uma semana espírita que teve várias palestras, todas falando do livro Gênese, e todos os palestrantes falavam que, olha, é o livro mais, é, é, vamos falar assim, mais difícil de entender. Por quê? Porque ele vai falar do universo, vai falar de outros planetas, vai falar de como funciona essa justiça divina, né? Então, é um livro mais de Gênesis. Lembrando para você que o Kardec, antes de ser espírita, né, que ele se tornou com 50 anos, quando ele escreveu os primeiros livros, ele dava aula de astronomia, de química, então ele era uma pessoa muito inteligente, mas todos os livros são baseados em informações que ele tem do plano espiritual. Falando de Kardec, além desses livros, ele escreveu outros também. Tem a Revista Espírita, que ele começou a, a escrever em 1858 e por 12 anos ele escreveu essa revista. É uma revista interessante que mostra como que ele fundou o Centro Espírita, ele tinha as comunicações, e aí mostra os problemas que ele ia tendo. Por exemplo, ele fazia, a princípio, evocações de espíritos numa mesa e tinha abertura ao público. E aí aparecia aqueles curiosos, aquelas pessoas que você está, tipo, há um mês trabalhando e vem um que faz uma pergunta que impertinente, que você tem que parar o que você está fazendo para voltar e explicar. Daí ele falou, olha, não vai ser mais aberto ao público, né? O público chega uma hora que ele diz que pode só observar, mas não pode participar, mas é uma situação que até hoje, quando a gente tem os trabalhos, a gente pensa bem nisso. O ideal é nem deixar participar, porque às vezes vão ficar sem entender o que acontece, tendo dúvidas, sem ter o básico. Então, o melhor seria isso. E nesses 12 volumes do Livro dos Espíritos, Kardec fala das sessões que ele teve. E dentro dessas sessões ele recebia cartas do mundo inteiro, então ele relata casos e depois ele fala a sua posição sobre o que aconteceu. Lógico que ele tinha que escolher, porque era muita carta que chegava, e tem bastante fatos interessantes nessa revista espírita. E ele escreveu um livro também que se chama O que é o Espiritismo. É um livro interessante, mas você tem que saber ler, porque o Kardec, até pelo ensinamento que ele teve, no livro ele coloca a posição do outro. Então é tipo assim, você
você não concorda com o que eu estou dizendo. Eu vou deixar você dizer tudo o que você está falando e depois eu vou falar a minha posição. E se você não se atentar, você vai falar assim, ah, mas no livro lá, o que é o Espiritismo, está escrito isso. Está escrito isso, mas está escrito e depois Kardec comentou, fez o seu comentário. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora da leitura desse livro. Mas Kardec trouxe uma colaboração enorme para a humanidade. Ele colocou para nós a doutrina espírita, que é uma doutrina maravilhosa, que a gente vai entendendo e a gente acha a resposta para tudo. Para tudo, qualquer dúvida que você tiver, existe explicação. Lógico que as respostas não vêm tão fácil. Eu digo isso porque eu questiono muito e às vezes demora para mim entender a resposta do que eu estava perguntando. Mas a resposta vem. E hoje eu posso dizer, olha, não existe o que você fala assim, ah, por que disso? Tem um motivo. Tudo tem um motivo. Nada acontece por acaso. Aí depois estamos falando de Allan Kardec, né? Praticamente essa é a história dele. A gente tem o Chico Xavier, que escreveu vários livros maravilhosos também. Temos o Divaldo, que está vivo até hoje, né? Está com 94 anos e escreveu vários livros muito interessantes, como outros autores também. Temos vários autores, mas é uma doutrina maravilhosa. Essa doutrina deve muito a Allan Kardec pela dedicação que ele teve, pelo empenho que ele teve em colocar para nós todos esses livros da forma como foi colocada, uma forma fácil de ser entendida. Então, esse foi o papel principal de Kardec, certo? Eu tinha combinado com o Carlos mais ou menos meia hora. É esse o tempo que eu vou usar. Até porque se começar a falar mais, às vezes até perde o foco ou fica muito extensa, né? Porque a gente poderia falar do tríplice aspecto do espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, mas aí vai se estender muito. Então, para a gente entender, hoje o objetivo foi falar justamente sobre Allan Kardec. Falei para vocês que ele teve uma vida normal. Com 50 anos, ele começou a se dedicar ao espiritismo. E aí, ele se dedicou. Eu costumo falar que é 12 anos, mas é 12 anos contando a primeira obra que ele já fez. Então, ele começou a se dedicar, eu acho que foram 15 anos de trabalho para o espiritismo, sendo que 12 é do primeiro livro que ele escreveu, o Livro dos Espíritos, até o último que ele escreveu, que foi na Revista Espírita. O livro que eu mostrei para vocês, que é Obras Póstumas, é interessante que fala justamente sobre essa historinha de Kardec, sobre a vida dele, as obras que ele tinha além das obras espíritas, né? É um livro muito bom, mas não foi escrito por ele. Foram obras póstumas, né? Foram outros falando sobre Allan Kardec. O que foi escrito por ele, a gente pode falar do Pentateuco, a Revista Espírita e o livro O que é o Espiritismo também, que eu comentei para vocês. Tá certo? Pessoal, por hoje eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito pela oportunidade, ao Carlos que me cedeu aí, todo o trabalho que ele teve para abrir espaço para essa gravação. E, e agora eu gostaria que todos vocês, junto comigo, mentalizássemos Jesus, agradecendo pela oportunidade bendita de estarmos falando em seu nome, agradecendo pelos ensinamentos que a gente recebe e pedir a Jesus inspiração para que a gente consiga entender, pôr em prática e começar a seguir os seus ensinamentos.
O primeiro passo é a gente ler e entender. Depois a gente tem que sentir no nosso coração. E por último a gente coloca em prática, e aí a gente vai estar praticando realmente os ensinamentos de Jesus. Tenha uma boa noite e até uma próxima oportunidade.